Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Eu falei assim, 2 versículos, tá bom, tá fluindo. E quando eu me debrucei sobre esses versículos, mais uma vez eu ouvi assim, deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso. Um texto tão pequeno, trabalha o texto. Aí eu falei assim, eita lasqueira que é hoje. Olha como é que eu estou suando. É hoje. Então, já que o cajado bateu aqui na minha cabeça, nós vamos ler a partir do versículo 7. Versículo 7. Uma palavra sobre um dia tão especial, um dia tão importante, que infelizmente alguns têm deixado passar para trás. Alguns têm ignorado esse dia, um dia de ceia. Antigamente, a igreja falava assim, hoje é dia de ceia, você tinha que chegar cedo, senão você não ia encontrar lugar. Porque todo mundo ia no culto de ceia. Hoje, infelizmente, as coisas estão mais assim, é um dia qualquer. É um dia como qualquer um outro. Um domingo como qualquer um outro. E hoje eu quero dizer para você, não é um dia como qualquer um outro. Precisamos estar atentos a isso. Lucas 22, a partir do versículo 7, os discípulos começam a preparar a Páscoa. E aí ele diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, prepara-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda te perguntar, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará o espaço no cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no meu reino. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, explanada está a Tua palavra. Traz para nós, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, entendimento de tudo aquilo que eu não conseguir explicar. Mas que Tu tenhas liberdade desde já, desde o início dos louvores, de passear em nosso meio,
de conversar conosco. E que estejamos verdadeiramente atentos a tudo aquilo que tu há de revelar nessa noite, em nome de Jesus. Celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Poderia ser todos os dias, né? Todos os dias, aí o pessoal vai ficar assim, pô, está muito pesado. Todo domingo. Mas tamanha era a importância desse ato, tamanha era a importância daquilo que nós vivemos hoje, que é algo que deveria ser realmente nas nossas vidas, todos os dias. Todos os dias. Chamar o Pai para sentar conosco à mesa e ceiar conosco. Sempre tem a hora da ceia. Aqueles que são militares ou foram militares, o pessoal de hospital também já ouviu muito falar assim, a hora da ceia. Para tudo, vamos sentar e vamos nos alimentar. Aqui não era diferente. E ele estava realmente com saudade disso. Mas nós não podemos nos acomodar e deixar que esse momento passe como uma atividade comum. Não é uma atividade comum. É preciso refletir no sentido de buscar entender o verdadeiro significado da Santa Ceia do Senhor. Nós, como cristãos que somos, não podemos deixar que essa data fique banalizada na nossa vida, ao ponto de não nos importarmos mais se estaremos juntos ou não. É a Santa Ceia. É o dia da ceia. É o dia de estarmos juntos, de congregarmos e desfrutarmos da mesa do Senhor. É muito importante. Não podemos deixar que isso aconteça. Refletindo, então, nesse significado. Por quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não sei quantos pararam já para pensar nisso. Porque temos visto as pessoas esquecendo dessa parte. Não estou falando aqui, não, a ceia não é para você, não. No final você vai entender. Mas nós precisamos nos agarrar nessas coisas. Nessas coisas que eu digo é a palavra de Deus. Não estou falando nada além disso. Palavra do Senhor. É a palavra de Deus que diz isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Anotem aí, depois para vocês não dizerem assim, pregou lá e falou um monte de bobagem. Mas não é. Precisamos estar atentos às coisas de Deus. Mais atentos ainda nesse tempo. Onde a igreja ainda não tem sido perseguida. Mas vai chegar a hora que nós precisamos saber onde as coisas se encontram na palavra de Deus. Jesus deixou a ordenança de celebrar a ceia, que nós vamos fazer ainda hoje. Algo que ele mesmo fez para ensinar os seus discípulos como deveriam dar continuidade a este propósito. Podemos saber a maneira correta de ministrar ou participar da ceia, vendo vários exemplos. Exemplos como esse na própria palavra de Deus, em que Jesus nos ensina. Jesus para ensinar os seus discípulos. E você pode se perguntar e me perguntar como participar da ceia, então. Eu trouxe alguns pontos. O primeiro ponto
vai dizer que nós devemos nos preparar. Ou seja, é a preparação. É o versículo 8 e o 9 que vão dizer isso para nós. Lucas 22, 8 e 9. Mas Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Isso nos mostra que a ceia deve ser preparada. E de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Como os discípulos de Jesus que somos, o Senhor ordena. Ele não pede para nós. Ele ordena preparar a ceia como igreja. Como igreja que somos, devemos estar atentos a isso. Principalmente com a nossa vida espiritual. Não podemos jogar de qualquer maneira. Não podemos participar da ceia sem nos prepararmos. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso é indispensável refletir sobre a própria vida. A própria vida. Não é você refletir sobre a vida do seu irmão, daquele que está ao seu lado, daquele que você conhece. É refletir sobre a sua própria vida. Estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, e pedir perdão pelos nossos pecados antes de ceiar. Antes de ceiar. E hoje nós vivemos momentos ímpares aqui nessa igreja. E a gente precisou lembrar o povo. Ainda bem que hoje é dia de ceia. Tem como restaurar. Tem como pedir perdão. Olimpíadas. Olimpíadas não é mole, gente. Todo mundo quer ganhar. E nós precisamos aprender com tudo aquilo que vivemos dentro da casa do Senhor. Porque João, lá no livro de João, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça. É de alguma? Não. De toda a justiça. Toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Antes da ceia devemos nos preparar de que maneira? Preparar em oração, jejum, aqueles que podem. Eu até lembrei do pastorzão, que todo domingo de ceia ele vem em jejum. Todo domingo de ceia. Algo que ele já tem ensinado, e eu mesmo ainda não peguei esse feeling. Preciso mudar. Eu sei que ele deve estar ouvindo, depois ele vai falar assim: pô, não precisava ser tanto. Mas é uma realidade. Às vezes a coisa está acontecendo na nossa frente. O exemplo está vindo na nossa frente de alguém que anda conosco. E a gente simplesmente ignora. Simplesmente a gente ignora. Nós precisamos refletir sobre essa palavra e nos espelharmos para aqueles que nos veem. Precisamos ser espelhos. Nós que somos pais, avós, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, ele observa você. Observa você. Os elementos da ceia são preparados com dedicação, com respeito, orando pela igreja. Você tem se preparado para a ceia do Senhor? Foi a primeira pergunta. Você verdadeiramente tem se preparado para o dia da ceia do Senhor? Um dia em que você está na igreja
Não só por estar abrindo o seu coração para que o Espírito Santo verdadeiramente possa falar contigo. Ele é uma pessoa educada. Ele bate. E ele só vai falar com você se você abrir o seu coração. Ele só vai falar com você se você permitir. Porque ele é um gentleman. Uma pessoa extremamente educada. Você tem se preparado para a ceia do Senhor? Daqui a pouco iremos participar de um momento muito lindo na nossa casa, na nossa vida. O segundo ponto, Deus sabe todas as coisas. Ou seja, conhecimento. Ele conhece. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Ele esquadrinha a nossa mente. Ele sabe tudo o que vai no nosso coração. Antes que a palavra me chegue à boca, ele já conhece aquilo que está dentro de mim. Jesus mandou os discípulos entrarem na cidade e ali encontrariam um homem. Ali encontrariam um homem com um cântaro de água que deveriam seguir até a casa que ele entrasse. Então deveriam procurar o dono da casa e pedir para celebrar a ceia ali. Eu fico me imaginando, acompanhando Jesus, e ele fala assim, vai, quando você vê um homem com um cântaro d'água, você segue ele. Onde ele entrar, você entra também. Dificilmente, qualquer um de nós faríamos isso. Dificilmente. Só andando com o mestre. Só sabendo que ele verdadeiramente poderia nos amparar. Só reconhecendo a grandeza de Jesus ao nosso lado. O homem mostraria o lugar adequado. Mas os discípulos é que deveriam preparar tudo. Jesus conhecia cada um deles. E sabia que Judas seria o traidor. E mesmo assim, partilhou a ceia com ele. Como um ato de compaixão por sua vida. Ele mostrou ali toda a sua divindade e toda a onisciência. Jesus nos ama, mesmo conhecendo os nossos erros. Como eu já falei, ele esquadrinha as nossas mentes. Ele tem a capacidade de observar tudo o que você pensa, tudo o que você faz. Ele vê tudo. Não adianta se esconder. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. E às vezes, nós pensamos que não, que podemos nos esconder. E eu gostaria de lembrar você mais uma vez nessa noite. Não tem como se esconder. Não dá para se esconder. O que nós aprendemos com este fato? Jesus usa pessoas trabalhadoras. Um homem com um cântaro de água. Versículo 10. Só aí já é algo para a gente parar e analisar. Naquele tempo, você não ia ver homem carregando um cântaro d'água. Isso é coisa para a mulher. Só aí nós já vemos que existe algo sobrenatural. Algo muito importante que estava sendo mostrado nessa época. Um homem
com um cântaro de água. Ele usa pessoas trabalhadoras. Outro ponto que nós aprendemos: tudo deve ser feito com obediência. O mestre manda perguntar. E eles vão lá e perguntam. Outro ponto: Deus merece o melhor. O melhor espaço estava reservado para a ceia. Um espaço absolutamente limpo, um espaço mobiliado, estava preparado. De que maneira nós temos preparado o espaço para o Senhor na nossa vida? De que forma nós temos encarado isso? Ao participarmos da ceia do Senhor, devemos entender que Jesus sabe todas as coisas. Conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. A minha dificuldade e a sua dificuldade. Precisamos nos dedicar, trabalhando para a obra de Deus. Fazer tudo com respeito e obediência, visando o melhor para o reino. Sempre que vamos fazer alguma coisa, precisamos parar e refletir o que nós temos feito de melhor para o reino de Deus. O que você tem feito de melhor para o reino de Deus? O que nós temos feito de melhor para o reino de Deus? Você tem dado o seu melhor na casa do Senhor? Trabalhe, obedeça e faça o melhor para Deus. Terceiro ponto, falei que não ia demorar. Terceiro ponto para nós hoje, que a gente pode aprender com essa passagem, é quando obedecemos, tudo dá certo. Ou seja, obediência. Os discípulos fizeram tudo como Jesus ordenou, por isso deu tudo certo. Por isso deu tudo certo. Entraram na cidade, viram um homem andando com um cântaro de água e o seguiram e bateram na porta onde entrou, pedindo o dono da casa para autorização para cear ali, e este lhe mostrou o cenáculo espaçoso e mobiliado. Para que sejamos bem-sucedidos, é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Muitas coisas dão errado na vida da igreja, na minha e na sua vida, porque não obedecemos ao que Deus manda a gente fazer. Ele manda. Ele fala com você. Eu tenho certeza. E o pior de tudo de não obedecer não é só não obedecer. O pior de tudo é que logo depois que você desobedece, o Espírito Santo fala assim: não falei que você ia desobedecer? Por que você fez isso? Aí você tenta voltar para consertar. Já é tarde. Você já falou. Você já foi. Você já desligou o telefone, não consegue mais ligar para pedir perdão. É dessa forma que Deus vai trabalhando na nossa vida. O que Deus quer que façamos hoje como igreja é amar o nosso próximo e pregar o Evangelho. Muitas pessoas dizem que se Deus abençoar, farei isto ou farei aquilo. Mas esquecem dessa palavra. Porque, na verdade, Jesus mandou: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E depois, algumas coisas vos serão acrescentadas. É isso? Todas. Ele não diz algumas. Todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Contudo, muitos buscam primeiro as demais coisas. E depois querem que Deus acrescente o seu reino.
Não, a igreja tem tempo, dá tempo. A gente pode fazer depois. A procrastinação, principalmente com as coisas de Deus. Não, vamos fazer isso aqui. Depois a gente vai. Se der tempo, a gente vai. Se der tempo, a gente chega. Se der tempo, a gente consegue fazer, dar um jeitinho. A gente chega em cima da hora, está tudo certo. Não estou querendo colocar julgo na vida de ninguém. Mas é o que acontece. E depois nós mesmos falamos assim, poxa, por que isso está acontecendo? Por que foi assim? Por que eu perdi isso? É justamente por isso. Às vezes, queremos antecipar as coisas, esquecendo da palavra de Deus, que diz que nós devemos primeiramente buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem algo dando errado na sua vida? Tem algo dando errado na sua igreja? Reveja algumas questões. Que Deus tem tudo para te abençoar. Obedeça a Deus e tudo dará certo. Um outro ponto que eu destaquei para nós vai falar da presença de Jesus. Vai falar que Ele deseja estar conosco. Versículos 14 e 15. Ele deseja estar conosco. Ao iniciar a ceia, o Senhor Jesus disse que estava ansioso para estar junto com seus discípulos antes da sua morte. Ele estava ansioso, ele queria estar junto. O desejo de Jesus era estar com seus discípulos ceando como um sinal de comunhão. Ele queria isso. Ele buscava isso. Algo que nós temos que aprender mais aqui. Buscar, desejar estar em comunhão. Desejar estar na casa do Senhor. Desejar e buscar isso. Não somente num dia, em um momento, mas todos os dias da nossa vida. Buscar, nos regozijarmos em estar na casa de Deus. A Santa Ceia é um momento em que Jesus se faz presente, não em corpo nem materializado no pão, como erradamente alguns afirmam, mas em espírito. A ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus, ou seja, deve ser um momento cristocêntrico. Cristocêntrico. Jesus é o centro. E nós, como igreja, devemos ter isso bem claro na nossa mente, de que Cristo é o centro. Onde Jesus seja o maioral e o principal em tudo. Tudo é voltado para engrandecimento do seu nome. Desde os primeiros momentos que nós entramos na igreja. Tudo é para Ele. Outra coisa importante é que Jesus quis celebrar antes, ele diz, celebrar antes do meu sofrimento. Ensinando que a Santa Ceia é um momento de preparação para vencer as lutas. Santa Ceia, lembra disso? Momento de preparação para vencer as lutas. Como um alimento espiritual que nos fortalece. É aqui que você vai ser reabastecido para encarar a semana. É aqui. Momento de preparação para vencer as lutas. Na ceia desejamos invocar a presença de Jesus
através do seu Espírito Santo e buscar forças para as dificuldades que enfrentaremos no dia a dia. Buscar forças, nos alimentarmos, nos enchermos do Espírito Santo e buscarmos lá fora tudo aquilo que Ele tem para nós. Nos voltarmos para Deus. Só assim nós estaremos nos preparando para a ceia do Senhor. Você tem desejado cear com Jesus? Um momento de reflexão para nós nessa noite. Você tem desejado cear com Jesus? De que maneira você vem e se prepara para esse ato? Um ato tão importante. Algo que nós não devemos encarar de qualquer forma. Mais um ponto para nós estarmos destacando. A ceia é um momento profético. 2 vezes Jesus avisou que aquele seria seu último momento com seus discípulos. Que nunca mais beberia daquele cálice até que se cumpra ou venha o reino de Deus. Ele avisou. Jesus ensinou que a Santa Ceia tem um caráter profético, anunciando a morte sacrificial de Jesus. Ele não desceu da cruz, como diz o pastor Lucas. Ele não desceu da cruz, ele resistiu. Por mim e por você. Ele poderia ter feito isso. Não quero mais, vou descer daqui. Deixa tudo como está. Mas é algo para você pensar. Quando você estiver tomando a ceia. Ele não desistiu de você. Ele não desceu da cruz. Toda vez que ceiamos, devemos lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos perdoar os pecados. E também que Ele voltará. São 2 coisas que nós devemos lembrar. O sacrifício que Ele fez por nós na cruz e que um dia Ele voltará. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. A primeira coisa que faremos ao chegar no céu será cear junto com Jesus, para cumprir a sua palavra de que beberia do cálice novamente conosco no seu reino. Primeira coisa que nós vamos fazer. Depois você vê lá, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Então me falou um anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado sou eu e você, que lá estaremos para cear com o Senhor. Glória a Deus, não estarei sozinho, estarei com alguns. Como parte do corpo de Cristo, devemos pregar que Jesus morreu por nossos pecados. Mas devemos afirmar para todos aqueles que nos ouvem que Ele voltará para nos buscar. Algo que nós esperamos ansiosamente. A volta de Jesus. A Santa Ceia deve anunciar estes momentos ordenados por Jesus. Sua morte e o seu retorno triunfal. Na ceia você medita no sacrifício e na volta de Jesus. Sempre que você está tomando a ceia, é nisso que você medita? No sacrifício e na volta? De que maneira você tem participado da ceia na casa do Senhor?
Um outro ponto que também destaquei é a comunhão. Santa Ceia é comunhão, é propósito. Jesus quis passar seus últimos momentos com os seus discípulos. Seria um tempo para concluir seu ministério e marcar definitivamente a vida daqueles homens. Sentaram-se juntos e comeram do mesmo pão, beberam do mesmo cálice. Mesmo pão e mesmo cálice. Porque antigamente era um pão e ele ia cortando, quebrando e dando para os seus discípulos. E para um ele deu uma molhadinha. O cálice era a mesma coisa. Se a gente fosse fazer isso hoje aqui, misericórdia. O pessoal, não, tal, botou a boca aqui. Mas era dessa forma que era feito. Pão e cálice. E às vezes eu penso que falta isso para a gente. Comunhão. Não beber no mesmo cálice. Não. Mas comunhão. Verdadeiramente estarmos sentados e ceiarmos juntos. Poder conhecermos uns aos outros. Falta isso. Falta isso. Quando eu trabalhava, quando eu era um homem de bem, trabalhador, costumo dizer que todo dia é sábado, né? Há 10 anos. Mas lá na minha vida secular nós tínhamos isso. Nós separávamos um momento para estarmos juntos, para conversar, para almoçar juntos. Estar juntos. Independente de qualquer coisa, nós estávamos juntos. Algo que nos falta. Algo que nos falta. Uma coisa que eu tenho visto na vida dos jovens aqui da igreja, hoje mesmo acho que eles saíram para almoçar junto, não foi? Saiu todo mundo junto. Eu falei, poxa, que bacana. Falta isso para nós. Para nós como um todo. Para nós como igreja. Para nós, onde nós definimos cores aqui para os grupos, mas que essas cores estejam misturadas. Não existe um grupo e uma cor na igreja. Existe só um grupo e só uma cor. É nisso que nós devemos pensar. Sentaram-se juntos e comeram do mesmo pão e beberam do mesmo cálice. A Santa Ceia é um momento de gratidão. Havendo dado graças, o partir disse. E é um momento também de comunhão. Repartir entre vós. Quando ceiamos, devemos ter o coração grato a Deus pela salvação em Cristo e também de compartilhar o que Deus nos tem dado entre nós, irmãos. Cada um deve sentir-se parte do corpo de Cristo e estarem unidos, porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Se é nesse sentido que nós viemos à mesa, entendendo isso, nós precisamos estarmos juntos em comunhão. Nós precisamos compartilhar o cálice. Nós precisamos compartilhar o pão. Seja grato. Seja grato com o seu irmão. Esteja sempre em comunhão. O sétimo e último ponto. Agora eu vou terminar mesmo. Sétimo e último ponto. Aliança. A mesa traz para nós o sentido de aliança. Nova aliança.
a nova aliança do meu sangue que eu faço com vocês. A nova aliança do meu sangue que eu tenho contigo. O corpo e o sangue de Jesus foram vertidos por nós ali na cruz. Assim como Jesus entregou a sua vida totalmente, também devemos nos entregar a Ele sem restrições. Ele se entregou por mim e por você totalmente. Esvaziou-se de si mesmo. E de que maneira você tem retribuído isso? Com restrições ou sem restrições? As últimas palavras do Senhor Jesus foram: está consumado. Mostrando que Ele já fez tudo por nós. Ali acabou. Fiz tudo o que eu podia fazer aqui por vocês. Está consumado. Estou indo para o Pai. E vou preparar lugar para vocês. Fez tudo por nós. Agora é tempo de nós fazermos a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus estava comendo o pão e bebendo o vinho com seus discípulos e falando do seu corpo e sangue, mas só entenderam isso depois da sua morte na cruz. Só entenderam depois. E nós? Que hora nós entendemos isso? Ou que hora nós vamos entender isso? Ou será que já temos conhecimento disso? Hoje, como discípulos de Jesus, podemos entender o objetivo da Santa Ceia. Podemos entender ou devemos entender o objetivo da Santa Ceia. Nas palavras de Jesus, Santa Ceia é uma lembrança. Fazei isso em memória de mim. E é também uma nova aliança. É a nova aliança do seu sangue. Quando ceiamos, lembramos que do que Jesus fez por nós e reafirmamos nosso compromisso com Deus. Isso deve ser o motivo de nós nos aproximarmos da ceia do Senhor. Lembrarmos dele e afirmarmos o nosso compromisso com ele, a nossa aliança. Porque a aliança de Jesus conosco, ela não é passageira. A aliança que ele tem comigo e com você, ela é eterna, ela é imutável. Não muda. Mas nós precisamos sempre renovar nosso compromisso com Deus a cada dia. Você já falhou em seu compromisso com Deus? Você já teve oportunidade de se reconciliar com Deus? Devemos nos preparar para a ceia no dia de hoje. Devemos nos preparar porque o apóstolo Paulo lamentou em Corinto as pessoas não se preparavam para o momento da comunhão. E por isso, muitos estavam fracos, doentes, e não poucos os que dormiam. Fracos, doentes, e não poucos os que dormiam. Devemos nos preparar para a ceia do Senhor. Devemos nos preparar para estarmos na casa do Senhor. Então, quem não se prepara para cear, está doente, fraco ou dormindo espiritualmente. E essa palavra é para você pensar nessa noite. Você tem se preparado para cear? Você tem se preparado para estar na casa do Senhor? Você tem buscado a direção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família? Se ainda não, devemos fazer isso com urgência. Ao participar da Santa Ceia,
Devemos saber que é preciso nos prepararmos para este momento, como Jesus ordenou. Saber que Ele nos conhece como somos. Precisamos obedecer ao mandato de Jesus. Invocar a presença do Senhor em nossas vidas, entender o significado profético da Santa Ceia, saber que o propósito é estar em comunhão com os irmãos. E o objetivo é renovar a aliança com Deus.